Olá, sou a Raniele e, juntamente aos demais integrantes do grupo, Marcelo e Tiago, gostaríamos de agradecer pela participação de todos os integrantes da banca examinadora e ao nosso professor orientador Ricardo Pires. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Controles de placa didática com simultaneidade de processos utilizando o FPGA. A divisão do trabalho ficou organizada da seguinte forma. Em introdução, faremos uma breve apresentação sobre o tema, exposição sobre os motivos da pesquisa, quais foram os objetivos e a fundamentação teórica. Na descrição da planta didática SIM-B, serão apresentados todos os detalhes das etapas de produção da planta e os seus elementos. Em projeto, construção do hardware e programação, abordaremos sobre todo o processo de elaboração do projeto, quais foram os softwares utilizados e linguagem de programação. Em resultados e discussões, falaremos sobre o que foi obtido com a execução do trabalho, as análises e interpretações realizadas. Em conclusão, mostraremos um resumo dos resultados e melhorias que poderão ser aplicadas futuramente. Nas referências bibliográficas, serão mostrados os principais autores que serviram como base para a pesquisa. A nossa pesquisa aborda o uso da técnica pipeline em uma planta industrial reduzida que fica localizada no Laboratório de Controle Lógico Programável do Instituto Federal de São Paulo, com o uso do FPGA e a construção de placas didáticas que auxiliarão professores e alunos no aprendizado de VHDL e do próprio FPGA. O trabalho torna-se relevante em razão da possibilidade de se obter um melhor aproveitamento da capacidade produtiva de uma indústria utilizando-se de processos simultâneos, além de facilitar, em âmbito didático, a interface da planta com o controlador, por meio das placas construídas, e no auxílio do ensino na linguagem VHDL e do controlador FPGA. Os objetivos estão relacionados a aplicar conceitos da administração geral para que se obtenha uma otimização da produtividade de uma planta industrial reduzida, através da técnica pipeline e o uso do controlador FPGA, além da construção de placas didáticas que realizam a interface de conexão com a planta. Voltando um pouco na história, é possível analisarmos a evolução dos sistemas de produção e as suas principais características. O Taylorismo, criado no início do século XX por Frederick Taylor, era um método focado nas tarefas. Cada funcionário deveria não conhecer o todo, mas sim focar nas suas atividades, realizando-as no menor tempo possível. O conhecimento amplo era destinado apenas a quem fazia o controle das linhas de produção e que também deveria controlar o tempo de cada atividade. No Fordismo, criado em 1914 por Henry Ford, o foco estava na organização do trabalho. Era similar ao Taylorismo, mas a prioridade estava na criação das linhas de produção, onde cada operário teria a sua posição realizando apenas um tipo de trabalho, enquanto o produto se deslocava pela linha da fábrica. O Toyotismo, criado em 1960, tinha como fundamento a qualificação da mão de obra, onde o trabalhador ele teria a capacidade de trabalhar em diversas etapas dos processos, além de poder ter constantes treinamentos e, de acordo com a demanda, poderia ser remanejado. Pipelining é uma técnica muito utilizada para aumentar o desempenho de softwares,
Na indústria, ela atua maximizando a produção. Com isso, nós aproveitamos a ideia para aplicarmos em nosso projeto. O funcionamento dela se dá com a divisão das tarefas, que seriam sequenciais, em diversas tarefas que podem ser feitas simultaneamente. Temos abaixo um gráfico para exemplificar o funcionamento. É uma indústria de fabricante de parafusos e, no caso, nós temos uma tarefa que passa por 3 processos, que são produção, usinagem e banho. Como observado na primeira tabela, a peça vermelha ela leva 1 hora para cada processo e, sendo executada na sequência, ela levaria 3 horas. Sendo assim, até chegar ao fim da peça verde, demoraria 9 horas. Analisando a segunda tabela com o pipeline, a primeira peça vermelha leva o mesmo tempo, só que enquanto ela está na usinagem, a azul já está sendo iniciada. Então, no total, levaria 5 horas para terminar até a peça verde. O controle da planta originalmente era feito por CLP, então é importante nós definirmos alguns conceitos. CLPs, controladores lógicos programáveis, são dispositivos eletrônicos digitais utilizados em processos industriais para realizar tarefas de controle. Eles são projetados de modo a ter várias entradas e saídas, suportar níveis altos de temperatura, proteção contra ruídos elétricos, vibração e impacto. Ladder foi a primeira linguagem de programação a ser usada em CLPs. Ela surgiu com a ideia de substituir o modo de controle dos sistemas, que até então era feito com relés lógicos. Um diagrama, como pode ser observado na segunda figura, é composto por 2 linhas dispostas verticalmente que correspondem aos polos negativos e positivos de uma bateria, onde são desenhados ramais horizontais com chaves que podem ser normalmente abertas ou fechadas e representam os estados das entradas dos CLPs, o que caracteriza como um sistema sequencial, pois a ação tomada depende do estado atual e da entrada naquele instante. É importante nós frisarmos que, enquanto cada estado do ciclo é executado, os demais ficam inativados. FPGA é um dispositivo eletrônico lógico programável que tem em seu interior um grande arranjo de células lógicas ou blocos que podem ser programados de modo a simular o comportamento de qualquer circuito eletrônico digital. É composto por 3 elementos, os CLBs, IOBs e Switch Matrix. Os CLBs, blocos de lógica configuráveis, são formados por elementos combinacionais, os LUTs, que são usados para implementar função de portas lógicas. Eles também são compostos de flip-flops, que podem ser configurados por programação. Os IOBs, ou blocos de entradas e saídas, eles realizam a interface entre blocos internos do FPGA e as pinagens externas. Switch Matrix é um conjunto de chaves que são responsáveis pela interconexão. A FPGA é muito usada na indústria, pois tem um bom desempenho e permite a execução de várias funções de modo paralelo. VHDL é a linguagem de hardware utilizada nos FPGAs. Ela é utilizada para descrever e simular sistemas digitais. Os sensores são dispositivos muito utilizados na indústria, pois eles têm a capacidade de detectar grandezas físicas e convertê-las em sinais elétricos. Na primeira figura, nós temos o tipo de sensor fotoelétrico, que detecta objetos por meio de feixes de luz, que são emitidos e retornam para um receptor. Na segunda e terceira, temos sensores de proximidade.
A segunda figura é um sensor capacitivo, que detecta objeto isolante. E na terceira, o indutivo, que detecta objeto metálico. Na quarta figura, nós temos o sensor magnético, que faz a identificação de objetos ferrosos de acordo com a corrente a corrente induzida que é gerada na bobina do enrolamento. O motor, ele faz a conversão da energia elétrica em mecânica. Ele é composto por dois elementos, estator e rotor. O rotor, ele corresponde à parte móvel do motor. Ele é feito de material ferromagnético e armadura de alta potência. O estator é a parte estática. Ele é feito de material ferromagnético e armadura de baixa potência. Os extensômetros são transdutores capazes de medir deformações de corpos por meio da alteração da resistência elétrica. Eles estão interligados por meio da ponte de Whetstone. O desbalanceamento da ponte é proporcional à força aplicada sobre a célula. A deformação ela gera uma saída em microvolts. No sistema pneumático é utilizado o ar comprimido para acionamento e comando, devido às suas características físicas. Ele passa por algumas etapas, que são filtragem, compressão, refrigeração, armazenamento, secagem e distribuição e ponto de uso. A unidade FRL, como identificada na figura, ela faz o controle de fluxo de pressão. A válvula ela é utilizada para controlar a intensidade da vazão, pressão, impor bloqueio ou orientar fluxo de ar. O atuador é um dispositivo de saída que converte o comando elétrico em posicionamento mecânico. A planta didática foi fabricada pela De Lorenzo e Scultec e disponibilizada pelo Instituto Federal para uso no laboratório de controlador lógico programável. A seguir são dados mais detalhes sobre as etapas de produção e os seus elementos. A unidade transportadora possui módulos criados para movimentar materiais entre estações da linha de produção. A esteira é um mecanismo de transferência linear. Ela faz o deslocamento da peça de uma extremidade até a outra. A rolagem é feita sobre duas polias. O acionamento é feito por um motor 24 volts e há 3 sensores. Um indutivo, que detecta objetos metálicos, um capacitivo, que identifica se o objeto está em andamento, e o óptico, que verifica se o objeto está parado. Se o material transportado for plástico, ele já é depositado na primeira caixa, que está localizada ao final da esteira. A unidade de transferência horizontal é eletropneumática. O controle é feito por um atuador que retira a peça da esteira e a transporta até o módulo cartesiano. O atuador ele é acionado pela válvula solenoide, que é identificada na figura. O módulo cartesiano é controlado por um sistema eletropneumático. Ele é composto por um braço vertical, que na figura é identificado pela seta verde, braço horizontal e garra, que realiza a retirada da peça da unidade de transferência, que é a esteira, para ser depositada na mesa giratória. A mesa giratória é composta por 6 estações. Ela é movimentada por um motor DC, que é acoplado a uma caixa de engrenagens que faz a redução da velocidade. Cada posição tem a mesma área, ângulo de 60 graus e pino indicador, que ativa um sensor indutivo acoplado à base. Ele faz o envio de um sinal para o controlador,
que conta o número de indexações e faz o comando dos movimentos angulares até a etapa de perfuração. Na parte de usinagem, é utilizada uma furadeira a ar comprimido. A peça ela é posicionada na mesa rotativa e o controlador ele movimenta a mesa até a posição da furadeira, dá o comando para fixar o objeto e parar o motor, realiza um movimento vertical do dispositivo de perfuração que executa a sua função e depois retorna à posição inicial ao finalizar. A mesa giratória rotaciona a peça até a posição do braço para a descarga. O braço é composto por um atuador linear de duplação, que levanta o braço, o atuador rotativo, que faz a rotação do braço, uma garra de duplação, que segura a peça, 2 sensores de fim de curso, que detectam se a posição está estendida ou retraída, e 2 sensores de indução, que verificam se a garra ela está na mesa giratória ou na balança. A peça, após ser perfurada, ela é retirada da mesa giratória e ela é levada até o módulo de pesagem. A etapa de pesagem é composta por células de carga e interface. Um valor de resistência é gerado de acordo com o peso da peça. A interface do circuito ela recebe o valor, faz o processamento e o envia para o controlador, que determina o peso do objeto. Com essa informação, é possível definir se a peça é reprovada ou não. Na etapa de seleção de descarga, há um atuador linear que leva a peça da balança até a caixa de aprovação ou reprovação, de acordo com o resultado da pesagem. O sistema de interruptores é composto por 4 chaves, uma de início do ciclo, que é representada pela cor verde, outra de fim do ciclo, que é a cor vermelha, a e-stop elétrico e a e-stop pneumático. A chave verde é configurada como início da execução do programa e a vermelha como interrupção. O e-stop elétrico, quando acionado, realiza o bloqueio e corte da entrada de energia ao painel de controle. E o botão e-stop pneumático, quando ele é pressionado, faz o bloqueio do fluxo de ar que alimenta os atuadores. A planta também conta com bones de interface, que conectam entradas de sensores e botões, saídas de motores e atuadores. O Thiago a seguir falará mais detalhadamente. Olá a todos, eu sou o Thiago e vou falar do projeto do hardware e da programação. Quando a gente chegou lá na planta, a gente se deparou com uma borneira, né? Que a gente pode ser vista aí, uma representação que a gente fez, onde essa borneira está a interface, né, entre os elementos da planta e o controlador ou o CLP. Né? Nela a gente tem os pinos da solenoide, dos sensores, dos read switches, dos botões, do sinal analógico, né, proveniente do transdutor da célula de carga, a alimentação da fonte de 24 volts e os motores da mesa rotativa e da esteira. Para fazer o controle dos motores, a gente optou pela solução tradicional, né, com o optoacoplador e o transistor de potência, onde o sinal do controlador passa pelo optoacoplador e vai alimentar a base, vai polarizar a base do transistor de potência e gerar a corrente suficiente para funcionar o motor.
A gente colocamos também um comparador. A análise que a gente fez na planta, a gente chegou à conclusão que, no caso do alumínio, a tensão necessária, a tensão que o transdutor vai mandar é uma tensão de 2,5 volts. E no caso da peça de aço, o transdutor vai mandar 7,5 volts, mais ou menos. Então a gente fez um arranjo aqui com o divisor de tensão, onde a tensão de referência é 5 volts. Ou seja, com o sinal de 2,5 volts, vai ser menor do que a referência e a saída do comparador vai ficar em zero. Agora no caso do aço, que vai ser maior que 5 volts, vai ser 7,5 volts, a saída do comparador vai para 1, informando o controlador em qual caixa deve ser colocada a peça, né? A caixa vai ter uma caixa para as peças de alumínio e uma caixa para as peças de aço. Para fazer a interface entre o controlador e os sensores, a gente usou o ISO 1211 da Texas Instruments. Ele tem uma das vantagens dele é o tamanho, né? Ele é bem pequeno. Ele atende as tensões que a gente precisa, né? 3,3 volts, que é a tensão padrão do FPGA. E ele tem um controle de corrente, né? Que vai determinar quanto de corrente vai ser drenada pela interface, né? Em função do tipo de sensor que está sendo controlado, se é 2 fios, se é 3 fios. Tudo isso é um padrão internacional, né? Já visto que esse tipo de sensor é usado de CLP. Então ele tem que atender às normas internacionais, né? De quanto de corrente vai ser drenada de cada tipo de sensor. Além disso, ele tem também um controle de tensão de limiar, né? No nosso caso, a gente definiu o limiar como sendo 20 volts. Quer dizer, qualquer coisa acima de 20 volts vai ser considerado 1 na saída do nosso circuito integrado. Aí a gente tem a isolação básica, né, entre os sensores e a saída. Essa saída também pode ser colocada através do pino Enable num estado de alta impedância, né, que é comum quando você vai utilizar esse CI em barramentos. Você pode habilitar ou desabilitar a saída, desocupando assim o barramento. E para o driver da solenoide, a gente escolheu um circuito integrado da Texas também, que ele tem a principal vantagem de ocupar pouco espaço na planta, né? Ele atende às tensões que a gente precisa. A gente vai precisar de uma tensão de 24 volts. E acima de tudo ele é parametrizável, né? Eu consigo, através dos resistores colocados nos pinos, eu consigo definir a corrente máxima que vai passar pela solenoide, a corrente do fim da movimentação do êmbolo, né? Quando o êmbolo termina a sua movimentação, ele já não vai precisar de uma demanda tão grande de corrente, então dá para baixar essa corrente. E também o tempo, né? O tempo que essa corrente vai ficar no máximo, que vai ser o tempo de movimentação do êmbolo, né? Aí a gente tem um esquemático do driver da solenoide, onde está destacado primeiramente aí as proteções, né? Ele tem proteção térmica e proteção contra subtensão, que vai gerar uma flag lá no pino status, né? E ele tem também, nessa parte, ele tem um resistor que vai definir o período de clock do PWM. Então, quando eu aciono o pino Enable, ele vai buscar primeiramente a tensão de referência equivalente à corrente de pico, né? Então a gente tem uma malha fechada aí que envolve o comparador, o PWM e o MOSFET, que vai ficar comparando a tensão de referência, que nesse caso é para a corrente de pico, com a tensão no resistor R-Sense, que está atrelado ao MOSFET também. Então ele vai ficar fazendo esse controle
diminuindo e aumentando a corrente em função da comparação que está acontecendo ali. Se a tensão de em R-sense for maior do que a tensão de referência, ele vai desligar o MOSFET e a corrente vai diminuir. E se a tensão for maior, o processo contrário, né? Vai ligar o MOSFET e a corrente vai aumentar de novo. Uma vez que a fonte de corrente alimentando o capacitor atingir um valor maior do que 75 mV, vai setar o multiplexador e vai mudar a tensão de referência. A gente vai para a tensão de referência, que é quando o êmbolo termina a movimentação. E aí o processo vai se repetir. Ele vai buscar essa tensão de referência e vai ficar em torno dela, desligando ou ligando o MOSFET. Desse modo, controlando a corrente. Aí a gente tem a placa que a gente confeccionou, com todas as furações, né? Onde dá para observar aí, primeiramente a falta de alinhamento da furação, né? Isso ocasionou muitos problemas para a gente na hora de confeccionar, porque a gente teve que fazer várias visitas à planta para fazer as medições, né, da furação, para tornar a ligação da placa da borneira o mais fácil possível, né? Você tem que ficar forçando. Aí a gente tem uma comparação dos tamanhos, né? A gente está vendo aí o transistor de potência e o optocoplador. Vale lembrar que o transistor de potência está na posição vertical aí, o Q1, mas como vai uma placa em cima com o controlador e os LEDs, esse transistor tem que ficar na posição horizontal. E aí a gente vê a diferença de espaço ocupado, né? O driver da solenoide vai ter só o driver e o capacitor, que vai manter a corrente aí, vou determinar o tempo de corrente máxima, né? E dá pra ver aí que seria bem difícil a gente fazer esse arranjo com o optocoplador transistor de potência com essa quantidade de drive, de solenoides que a gente teria que acionar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da programação. A programação, a gente partiu do material didático, né, que tinha o fluxograma das etapas, né? Já as etapas pré-definidas pelo material didático. Onde a gente tem os blocos de processo, né, que são equivalentes aos estados no mapeamento, né? Tem as entradas, que são os blocos de decisão, né? Ou seja, as decisões são tomadas em função das entradas, né? E tem as saídas, que estão dentro do bloco de processo, né? São as ações tomadas em determinado processo. Aí, a partir desse mapeamento com o software Quartus, tem um editor de máquina de estados, a gente conseguiu traduzir esse mapeamento para as máquinas de estados para cada etapa, né? E com isso após isso a gente fez a transformação das máquinas de estado em VHDL para cada etapa, né? Aí foi só pensar em como integrar as etapas. E na integração das etapas a gente pensou também bem graficamente, né? Onde é possível ver aí a flag em verde, que avisa a etapa posterior que a etapa anterior já acabou o processamento, né? E tem uma flag que avisa que a etapa, no caso a etapa 3, terminou de processar a peça. Então a etapa 2 tem peça para ser processada e a etapa 3 já terminou. Então ela pode começar o processo dela. E a gente teve que fazer isso para não haver conflito entre as etapas, né? Aí, uma vez que a etapa 2 começou, e a etapa 4 terminou de processar, a etapa 3 pode começar. E a etapa 3 está auxiliada, conta com o auxílio de um contador que está ligado ao sensor indutivo na mesa giratória, que vai contar, vai girar 3 posições, né, para ser feita a furação. Na etapa 3, né? E depois vai contar mais uma posição para ser feita a pesagem, né?
que vai ser feita na etapa 4. A etapa 4 vai transferir para a célula de carga e em função do peso que ela mediu, vai definir se é caixa 3, caixa 3, caixa 2 ou caixa 3, a peça, né, em função do peso. E aí a gente pode observar também que cada etapa, todas as etapas estão integradas no clock, né? O clock é o mesmo para todas as etapas. Então a gente pode ter etapas ocorrendo simultaneamente, né? Desde que não haja conflito entre as etapas. A cada pulso de clock, mais de uma etapa pode ser executada. Bom, é isso que eu tinha para falar da programação e do projeto do hardware. Obrigado. Meu nome é Marcelo e agora vamos falar um pouco sobre os resultados que foram obtidos durante a pesquisa e quais foram as suas implicações. Com a conclusão desse trabalho, nós obtivemos 3 principais itens, que foram, primeiro, uma placa de interface que liga a planta industrial e o controlador. Em segundo, uma placa de controle que permite visualizar as entradas e saídas através de LEDs indicativos. E por fim, um código que foi desenvolvido em VHDL para controlar os processos. Aqui nós temos uma foto da parte inferior da nossa placa de interface. Ela que é a responsável por fazer a ligação dos atuadores, esteiras, motores que estão disponíveis na borneira da planta, lidando com toda a eletrônica de potência e convertendo para as entradas lógicas de baixa tensão do nosso controlador, que vai ser encaixado depois. Nela nós temos esses bornes que foram modelados justamente para facilitar a conexão apenas pelo encaixe. Ou seja, ela fica disponível para ser plug and play, se encaixando perfeitamente com a planta industrial. Já aqui nós podemos ver a vista superior da primeira placa. Conforme o Thiago já apresentou, essa é a região dos CIs ISO 1212 e 1211, que são responsáveis pelas entradas dos sensores e dos botões. O DVR-120 para a saída de potência dos acionamentos das solenoides, e os optoacopladores com os transistores responsáveis pelos acionamentos dos motores. Essa é a parte que permite que nossa segunda placa seja acoplada por um encaixe simples. A nossa segunda placa é o que conecta a interface com o controlador FPGA escolhido. Nela é possível monitorar pelos LEDs as entradas, sensores em verde e as saídas em vermelho. Ela permite também a mobilidade do controlador, podendo modificá-lo por encaixe. O resultado das duas placas conectadas é esse, ficando bem compacto para trabalhar de forma embarcada. E para realizar os testes, nós desenvolvemos um código em VHDL gerado através de máquinas de estado, pelo programa Quartus. E finalmente, nós temos aqui a demonstração de todo o nosso trabalho. Esse vídeo demonstra o funcionamento das nossas placas, que podem ser vistas lá no fundo, com os LEDs de sinalização. Nele nós inserimos diversas peças de materiais distintos, dando para ver que diversos processos são realizados simultaneamente. A peça é colocada na esteira, já sendo levada para a garra e injetada na mesa giratória, enquanto outra peça já inicia o mesmo estágio. Enquanto a primeira é furada e colocada na respectiva caixa, a outra já está a caminho e aguarda o fim do processo seguinte para poder iniciar.
O nosso programa final ficou dividido em 4 subprocessos. O primeiro é desde a injeção da peça na esteira até o momento em que a peça chega no primeiro braço vertical. A segunda vai do primeiro braço pegando a peça e levando até a mesa giratória. A terceira inicia do momento em que a peça chega na mesa giratória, rotacionando ela, fazendo a fixação e furação, até chegar no ponto do segundo braço vertical. Já a última etapa, a quarta, vai da coleta da peça na mesa, a pesagem e seleção de qual caixa colocar a peça. Já o X representa o estado de espera para a entrada em algum processo. Elas foram numeradas de 1 a 4 para facilitar a visualização. Nesse slide nós temos o gráfico comparando os resultados medidos do nosso trabalho, de uma montagem feita com CLP versus uma montagem feita com FPGA. Na primeira linha, nós temos o tempo em segundos. Na segunda, a medição realizada com processo sequencial com CLP, onde cada cor nesse gráfico representa uma peça distinta, a vermelha e a azul. Já cada número representa cada processo explicado anteriormente. Nesse caso, a peça vermelha e a azul, da segunda linha, levam 50 segundos para serem terminadas, enquanto com o FPGA o tempo é de 35 segundos. O X representa o estado de espera, como vemos aqui. Um processo não pode ser utilizado 2 vezes ao mesmo tempo. A peça marrom fica em espera até que o processo 4 anterior seja concluído. Assim como a peça cinza também aguarda a marrom finalizar para poder entrar no processo 4. De forma geral, nós podemos observar que a quarta peça, a amarela da primeira linha, levou 100 segundos, enquanto a peça bege, a oitava, levou 95 segundos. Então essa é a nossa avaliação do resultado. Em 100 segundos, com CLP e programação sequencial, nós entregamos 4 peças, enquanto em 95 segundos, com FPGA e simultaneidade de processos, nós entregamos agora 8 peças. Agora vamos falar sobre as considerações finais de nosso projeto, a conclusão. De forma geral, o principal item avaliado do trabalho foi o ganho de produção que podemos ter ao modificar o controle tradicional, o CLP, pelo FPGA, utilizando a técnica de pipeline e desenvolvendo todo o hardware e software necessário para testar isso. Então, qual foi a nossa conclusão? O resultado foi bem satisfatório. Nós conseguimos medir um aumento da realização de 4 peças para atualmente 8 em 100 segundos de medição. O ganho então foi de 110% a mais que o método tradicional. É bom falar também que o resultado depende da quantidade de peças. Para pequenas quantidades o ganho acaba sendo menor, ao mesmo tempo que quantidades muito exageradas os processos podem não dar conta. Alguns acontecimentos recentes afetaram de certa forma os testes que nós gostaríamos de realizar, que seriam mais focados na melhoria do software. Então ficam aqui algumas sugestões de melhorias que poderiam ser feitas na sequência. A primeira é a principal: a realização de mais testes e otimização do código desenvolvido. Como pudemos ver, existem vários momentos em que a planta acaba ficando ociosa, aguardando outro processo ser terminado. Isso pode ser trabalhado como no aumento da divisão de processos, na injeção de múltiplas peças na mesa giratória, dentre outros itens. Também é possível realizar testes de ganho, modificando parâmetros como pressão dos atuadores, a velocidade dos motores, tamanho da esteira e outros itens voltados mais ao hardware, que não foram muito modificados. Já como outro ponto a ser estudado é o quanto efetivamente isso impacta nas finanças de uma indústria e na capacidade produtiva.
estimando valores reais para um período mais longo. A placa didática Plug and Play vai permanecer à disposição dos professores e dos alunos do Instituto, podendo contribuir com o ensino de programação VHDL, deixando mais palpável e compreensível o tema para as futuras turmas dos cursos relacionados. Atingimos assim um dos nossos principais objetivos, permitindo que qualquer pessoa possa utilizar suas ideias de melhorias para aprimorar o projeto. Portanto, toda a documentação como circuitos, PCIs e software ficam disponíveis no link a seguir. Qualquer dúvida, comentário ou questionamento pode ser enviado por e-mail para os integrantes do grupo. E aqui estão nossas principais referências bibliográficas utilizadas para o trabalho. Aproveitamos para agradecer novamente a todos os que assistiram a nossa apresentação até aqui, a banca de avaliação e a nossa professora orientadora por toda a ajuda no desenvolvimento desse projeto.